Olá, tudo bem? Voltei aqui, bom dia. Aqui no Brasil são 11 horas. E como eu havia combinado, vou entrar daqui a pouquinho com a Rafaela, que mora lá em Paris, na França, pra gente conversar um pouquinho como é que tá a situação. Oi, Dani. Carlinha. Oi, a Rafa entrou aqui. Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar, Rafa. Deixa eu te convidar logo. Tia, Tatiana. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Oi, Rafa! Tudo bem? Funcionou, É o quê? funcionou. Oi, Tudo como é que é? bom? Tudo bom? Como é que fala? Me ensina. Bonjour. Bonjour! Bonjour, isso mesmo. Bom, a gente tá aqui, né? A gente ri, assim, que não sei se vocês sabem, a Rafaela estudou comigo. Ela é jornalista por formação, a gente se formou juntas há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Tem pouquinho tempo, assim, outro dia. Um pouquinho sênior. Há pouquinho tempo, assim, a gente se formou em jornalismo. Você tá Uhum. atuando na área, Rafa? Não, eu já saí do jornalismo tem um tempinho. Eu fui para a área de eventos. Já Ah, tem. tem a ver com comunicação também, né? Tem a ver com. Era um departamento de comunicação, né? Era um braço na empresa que eu trabalhava, que era a Livraria da Travessa, era um braço da empresa. E aí eu me apaixonei e continuei. Ah, bacana. A Rafa mora lá em Paris, mora lá na França com o marido. O filhinho, seu marido é francês, né? É, ele é francês. Marido Isso. francês e um filhinho, agora um bebezinho, muito Isso. fofo. E assim, a gente, como é mais uma pessoa que eu conheço que mora fora, a gente pensou que essa possibilidade de a gente trocar a ideia de como estão as coisas por aí seria muito importante, né? E assim, eu vou começar para vocês todos aqui que estão aqui participando, falando como é que tá a situação aqui no Brasil. Eu sempre falo para a gente ter uma noção, né, de como é que tá de Uhum. repente fazer um comparativo, enfim. Aqui no Brasil são mais de 19.900 casos já confirmados do novo coronavírus, com 1.074 mortes pela Covid-19, tá? E aqui Uhum. no Rio, no nosso estado, que é o seu estado também, né, Rafa? Porque você também É, é aqui do Rio. O isso. Rio tem quase 150 mortes, quase 150 mortes já por Covid-19 e mais de 2.000 casos aqui, tá bom? É o segundo estado com maior número de casos, né? Primeiro vem São Paulo. E o total de pacientes infectados também subiu, já são mais de 2.216, não, são mais de 2.200 casos, né? É verdade, aqui no Rio. Agora, em Niterói, que é a minha cidade onde eu moro, casos confirmados são 125 casos, em isolamento são 46, hospitalizados 27, sendo que desses 27, 15 estão em UTI, estão graves. Uhum. 5 óbitos, infelizmente, e já se recuperaram pelo menos 47 pessoas, o que é muito bom também, dá esse dado, né? Positivo. Mas é muito rápido, né, a progressão da doença, assim, é impressionante. Eu, na realidade, assim, eu não tenho dados tão apurados quanto os seus, né? Mas onde eu vi, assim, eu sei um total da França que são mais ou menos 87 mil infectados. Desculpa, quantos? 87 mil infectados, 37. é. 13 mil mortos, 13 mil, Nossa, muita e coisa. recuperados mais ou menos umas 25 mil pessoas. Sendo que a maior parte assim, dos infectados é mais ou menos nessa área aqui da Île-de-France, né? Paris, Saint-Denis, que é a área que tem os maiores números, assim. Eu só não sei os números exatos de cada região. Nessas regiões que tem maiores números que você citou aí, como é que é o nome? Então, É uma área? assim, Paris, a França, ela é dividida em departamentos, né? E nesses departamentos você tem as cidades. É muita Certo. moda, é como no Brasil, você tem região sudeste, centro-oeste e tal. Aqui você tem departamento. E Paris fica no departamento chamado Île-de-France, que tem outras cidades. Então eu sei que aí você tem Paris, e você tem Saint-Denis, você tem uma outra cidade que eu não sei o nome, que é onde concentram os maiores números de casos Casos. e de mortos, né? Mas assim, mas está bem espalhado pela França toda, para falar a verdade. Né? É porque a minha curiosidade é que nesses locais que tem mais casos, existe assim mais uma população maior, mais densidade, assim, as pessoas. Sim, sim, é maior. A primeira, vamos lá, por ordem, né, as cidades assim mais populosas. Em Paris, depois você tem, acho que
as 5 maiores, Lyon, Bordeaux, Marseille, sendo que aí você vai descendo, né? Porque Bordeaux não sei muito bem onde é, mas Lyon é mais ou menos no meio da França, Marseille é lá embaixo, e essas são as maiores cidades. Então, elas concentram mais, inclusive, a propagação do vírus. Provavelmente porque as pessoas vão e vêm, tem mais É, circulação de gente, né? muito turista, muito estrangeiro, então é meio que natural, né? Assim. Sim, sim. Eu vejo que aqui as mortes por Covid-19 na França chegam a quase 1.000 em um dia, né? Embora, assim, o país tenha diminuído. Parece que hoje informaram ontem, se eu não me engano, que a disseminação está desacelerando, o que é bom, mas ainda assim são dados preocupantes, né? Porque você chegar a quase 1.000 mortes em um dia é muita coisa, né? Assim, eu falando um pouco da minha história, da minha experiência, como que foi rápido, porque assim, tudo bem que assim, eu tive um bebê em dezembro, então eu tava meio fora do mundo. É natural, né? Mas o que aconteceu com a França? A gente ficou sabendo o que estava acontecendo na China e tudo mais. Só que assim, a China tá lá, né? A gente pensa assim, É, a China tá lá e vai chegar. vai chegar. Em dezembro, a gente teve aqui a greve dos ferroviários e a França É. parou, praticamente. Então, só se A falava França se mobiliza muito nessas, ela é muito engajada nessas questões em políticas, sociais, né? demais. E a França literalmente parou, tá? Teve gente que não conseguiu entrar no país, enfim. E aí só se falava nisso, só se falava na greve dos ferroviários, não se falava em mais nada. Uhum. Daí veio janeiro, né? Eu estava numa situação que estava morando numa outra cidade, eu estava na Savoie, que é uma região mais para o sul, perto da Itália, e eu estava com um bebê novo, mudando, tudo mais, e Covid, tá, coronavírus, coronavírus. E a minha cunhada, que é médica, ela é médica geral, ela até foi me visitar, e ela falou, não, olha, isso é normal, todo ano a gente tem um surto de gripe, infelizmente, as pessoas mais velhas atingidas, mas normal, vai vir e vai passar. Isso foi final de janeiro, pra você ter ideia. Aham, aham. Quando foi em fevereiro, eu já voltei para cá, né? Voltei para Paris, para Boulogne e tal. Ela veio me visitar dia 16 de fevereiro, ela já não quis cumprimentar a gente, pegou no bebê. Ela falou assim: não, tá tendo muito caso e melhor não. Ela Vamos. ficou meio assim já mudou um pouco o discurso, né? Prefiro não pegar no bebê, porque realmente está tendo muito caso de gente doente lá na clínica. Passou. Eu até anotei aqui o histórico para você ver como Aham, foi a progressão. certo. Quando foi dia 4 de março, isso foi no dia 16 de fevereiro, no dia 4 de março, ela mandou uma mensagem no WhatsApp da família, dizendo: olha, por medida de precaução, eu e o grupo de médicos da minha clínica, que ela trabalha numa clínica chamada Maison de Santé, né? A gente decidiu, por medida de precaução, se afastar da família. Porque realmente está tendo muitos casos, e assim, na nossa família, por exemplo, tem o meu filho, que é muito bebê, e tem o meu sogro, que tem 80 anos e tem um marca-passo. É grupo de risco, né? Ela falou: eu vou me afastar, pelo menos por um tempo, né? E ela ainda falou assim: mas vai ser rápido. Falou, mas vai Nem ser rápido, imaginou que fosse ser tão, né, não demorar vai tanto. ser tanto. Mas sendo que assim, no dia 3 de março, eu tinha saído para levar meu filho no pediatra. E eu comecei a perceber que nas farmácias já tinha papel, assim, nas vitrines, falando que já não tinha mais álcool gel nem máscara. Eu, como estava muito tempo assim, eu estava afastada de ver televisão, enfim, de estar mais assim, por Antenada, né? verdade, antenada, eu achei aquilo estranho. Falei, bem, tudo bem, né? Deve ser alguma coisa momentânea. Aí depois no Facebook, todo mundo falando sobre a falta de papel higiênico. Uma amiga, aquela que eu te falei de Berlim, falando das pessoas comprando papel higiênico, quantidade de... Enlouquecidamente. E eu conversei com umas amigas e gente, o que está acontecendo essa história do papel higiênico? Que eu não estou entendendo. Por quê, né? Tava todo mundo sem entender direito o que estava acontecendo, para falar a verdade, sabe? E aí foi muito rápido quando viram que o negócio era realmente grande.
Aí, acho que, como é que o governo fez? Mais ou menos na semana de 10 a 15 de março, que Aham. entrou em fase 2 que Uma já fase mais preocupante. que aí era suspender as creches e as escolas e as universidades. E aí, já na empresa do meu marido, por exemplo, eles adotaram algumas medidas do tipo, tiraram sal na empresa dele tem um refeitório. Certo. Já não tinha mais sal na mesa, não tinha mais água para ser compartilhada. A comida você já não podia pegar, era alguém que estava distribuindo. As portas dos banheiros, né, aquela parte que não é do vaso, já estava aberta. Enfim, uma série de medidas assim para você evitar contato. E a empresa passou um e-mail pedindo para as pessoas não se cumprimentarem mais. Nada de contato, né? Nada de contato, evitar o máximo possível de contato. Daí, acho que foi no dia 14, sábado, que teve o decreto para fechar os estabelecimentos não essenciais, né? E no dia 15 teve eleições municipais, que foi... Nossa, sério? E aí isso foi muito criticado, assim, a manutenção das eleições, Aglomeração, né? aglomeração. Eles colocaram álcool Deus. gel, Mesmo assim, gente. tipo, os mesários, né? O equivalente aos mesários, estavam de luva e tal. Como é que é o sistema de eleição aí? Só pra, em poucas palavras, porque assim, as pessoas podem votar democraticamente, todo mundo é obrigado. Como é que funciona? Não, você não é obrigada a votar aqui, você não precisa nem justificar, Ah, bacana. não precisa fazer nada. E foram eleições para as prefeituras, né? Para Certo. então, a prefeitura de Uhum. Paris, a prefeitura de Marseille, Lyon. Então, você teve o primeiro turno no dia 15 Aham. e teria o segundo turno, só que teve tanta pressão, as pessoas ficaram tão chocadas que foi anulada. Se não me engano, eu acho que vai ser em junho ou julho. A princípio está marcado para junho ainda, eles vão manter essa data. Porque aqui no Brasil, não sei se você sabe, as eleições municipais também vão ocorrer esse ano, né, em outubro, a princípio. Então ainda está meio que um clima tenso, porque a gente não sabe como é que a situação vai estar até outubro, né? Então, assim, a princípio tá mantido, mas como é que vai ser até lá, né? Tá distante ainda, até outubro, acho que muita coisa pode acontecer, né? Espero que sim. E melhorar, né? E É. Aí foi uma bom, loucura, então, essa votação, essas eleições aí no meio do caos. muita gente deixou de ir também, né? Muita gente faltou. Ah, Não, verdade. e isso mudou um pouco a configuração de quem estava ganhando, de quem, enfim, é uma Mudou, Rafa? meio incerta, assim, porque as pessoas ficaram com medo de votar também, né? Como é que Sim, você vai sim. votar? E acabou vencendo um, não. Aí ficou a segunda parte Não, da. tem uma segunda parte. A maioria vai ter ainda o segundo turno, né? Entendi. Gente, pra quem não sabe, eu tô falando com a Rafaela, ela tá lá em Paris, ela mora em Paris, na França, quem tá entrando agora. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade aí pra perguntar. Tem uma caixinha aqui embaixo, olha. Tem uma caixinha aqui que tem um ponto de interrogação. Pode perguntar por ali também, fiquem à vontade. A Vanessa entrou aqui e falou: olha ela, a Vanessa estudou com a gente Pois na é. faculdade, uma figura. Tá com um bebezinho pequenininho, bebezinho também, né? Igual você, né? É, É, o meu. é pequenininho. E aí, como é que foi? Só que o tempo está melhorando, então as pessoas começaram a ir para a rua e acho que Macron viu que realmente a epidemia estava numa aceleração grande. Daí ele fez um pronunciamento no dia 16, falando sobre a quarentena, né? Dizendo que ia entrar em confinamento a partir do dia Me 16. lembro disso. Eu me lembro disso, porque no dia 16 a gente começou a ficar mais sério aqui. Foi quando começou a ficar mais sério aqui no Brasil. Eu me lembro bem do Macron indo, se pronunciando. Uhum. Só que foi engraçado, assim, digo engraçado, mas a comunidade médica, ela sabe um pouquinho antes das coisas, né? Digamos assim. Sim. Então, quando foi no dia 14, a minha cunhada mandou uma mensagem pra gente dizendo: olha, a gente vai entrar em confinamento, o Macron vai fazer um confinamento, muito provavelmente é dia 17. E aí, no domingo, isso era sábado, eu conversei com meu marido e falei: bem, a gente tem que fazer compras, eu tenho que comprar o meu papel higiênico também.
Que garantiu o seu lá, né? Daí, no domingo, 8h30 da manhã, um pouco antes de 8h30, eu fui no mercado que abre aqui perto de casa. Pensei, bem, 8h30 da manhã não vai estar cheio, né? Ledo engano, já tinha umas 30 pessoas na frente do supermercado. E aí foi quando eu comecei a ficar assustada, porque aí eu já vi gente de luva, gente de máscara. E eu lá com meu carrinho de compras, falei, eu vou comprar um pouquinho a mais só. E aí os supermercados já estavam com a medida de limitar determinados artigos. De limitar, por exemplo, papel higiênico, você só podia comprar 2 unidades, né? Sei. E quando entrei no supermercado, já tinha, assim, prateleiras já estavam completamente vazias, né? Não tinha mais macarrão, já não tinha mais molho de tomate, não tinha mais álcool de limpeza, não tinha mais água sanitária. E aí você Meu, fica preocupada. Aí já não tinha mais comida para gato, só tinha comida para cachorro. Eu comecei a ficar desesperada. meu Deus. E aí eu fiz uma compra. E domingo aí você já começa a falar com as pessoas, você já começa a entrar no modo total desespero. E aí no final do dia eu resolvi ir em um outro supermercado. Falei, não, então eu vou fazer mais compras, eu vou comprar mais coisas. E aí eu já consegui encontrar alguns artigos, mas aí de novo, pessoas com luva, pessoas com máscara. A única Isso assusta, né? é que francês, assim, ninguém tá correndo, todo mundo sabe. Tá Ali muito. sempre. É, Tá mas, complicado, mas a gente tá aqui, né? mas um carrinho cheio de comida. E foi complicado para mim, porque assim, eu não podia levar meu marido, porque eu não podia levar meu bebê. E ao mesmo tempo, eu não vou deixar meu marido fazer as compras, porque ele vai comprar ou tudo errado. Então deixa que eu Melhor eu ir, né? melhor eu ir. E fiz essas compras e, de novo, não tinha comida para gato. Eu tenho 2 gatos. Nossa. Pois é. E aí eu tinha algumas Assim máscaras. como muitas pessoas em Paris devem ter muitos gatos, né? Porque para Muitos. acabar assim. É. E aí eu, assim, eu tenho um estoque, não estoque, mas eu tenho algumas máscaras em casa, porque como eu sou alérgica, quando eu tô em crise, eu faço faxina de máscara. E aí veio uma amiga e eu falei, você quer máscara? Eu te dou máscara. Ela, eu vou no supermercado. Eu falei, tu faz o seguinte, você compra comida de gato que eu te dou máscara. Pra Uma comer troca. uma troca. E porque aí começou também a loucura dos sites. No próprio domingo eu falei, então eu vou comprar comida de gato pelo site, que é onde eu sempre compro. E aí a entrega já estava para 10 dias. Nossa. Já estava assim lá para frente. E aí foi isso. Então, agora eu já consigo me organizar. Só que assim, aqui é muito, como é que eu vou dizer? Funciona muito bem comprar pela internet nos supermercados, tá? Uhum. Só que Normalmente, né? normalmente, eu já estava fazendo isso, porque no final da minha gravidez eu já não conseguia mais fazer compras. Então, eu já estava acostumada. Só que antes era assim, você entrava no site, marcava um dia, um horário e estava tudo certo. Agora eu estou tendo que fazer compras de madrugada para conseguir horário. E a entrega geralmente é assim, de 7 a 10 dias, né? Nossa. Eles priorizam idosos, pessoas com problema de deficiência, alguma coisa, alguma questão assim. Ah, isso é interessante. A prioridade está para quem é da área da saúde. Se você Ah, tá. conseguir ser da área da saúde, você tem prioridade de entrega. Você passa na frente de todo mundo. Isso, assim, as Entendi. redes de supermercados estão fazendo isso, que é muito interessante. Mas às vezes você erra. Eu, com essa coisa de fazer compra de madrugada, outro dia, por conta do bebê, eu acordo. Então, 4 horas da manhã, eu falei, ok, vou fazer compras. E que aqui tem um mercado que é só de congelados. Eu fiz, aí de manhã eu fui ver o e-mail para ver se estava tudo certo. A compra só vai ser entregue dia 19 de maio. Meu Deus. E eu nem percebi. Então, é. E fora outras coisas, assim, a minha sogra, coitada, que é mais velha, né? Ela tem quase 70 anos. E ela quis fazer só. Eu falei, você quer que eu faça compra? Ela, não, deixa que eu vou fazer. Comprou 10 quilos de tomate sem querer, sem abobrinha.
Então, Tadinha! idosos estão tentando, sabe? Assim, tem idoso que está tentando comprar. Um dia Tadinhos, cara. Pra eles é muito mais difícil, né? eu vi que tem um mercado que tem um tutorialzinho, assim, como fazer compra online e tal. É importante isso para eles. Eles têm uma dificuldade, imagina. Aqui também no meu condomínio, por exemplo, não tá vindo o boleto, aquele boleto, o famoso boleto. É. Então, para a gente é mais fácil, a gente pega e paga pelo aplicativo e tal. Agora, os idosos do meu prédio estão com muita dificuldade, porque às vezes não tem um filho ali para ajudar, ou então o filho não quer encontrar para evitar contato, aí eles não sabem, não conseguem pagar. Então, para eles é realmente muito mais difícil, né? É. Eu sei que aqui no meu prédio, por exemplo, tem duas pessoas que se disponibilizaram a fazer compras online, ou até mesmo compras no supermercado, Ah, tá na porta, porque tem umas pessoas idosas e sozinhas. Assim, principalmente em Paris, tem muito idoso que mora sozinho, né? aham, aham. Muito. Que não tem filho perto, não tem, de repente, uma pessoa próxima. Pois é, e isso é até preocupante, assim, porque aí a gente entra num assunto um pouco mais mórbido, porque o medo agora é de começar a ter pessoas que morreram sozinhas dentro de casa. É mesmo, Rafa? Porque tá com sintomas e não saiu para tratar ou alguma coisa parecida. Na realidade, isso, infelizmente, já é até um pouco comum, assim, em Paris. Pessoas idosas que morrem dentro de casa e, enfim, às vezes é o carteiro que sabe, porque a caixa Tá de acumulando ali. tá acumulando e aí ele entra em contato com alguém ou com a polícia. Isso é comum aqui. Então, Por assim, conta da Covid-19, né? não é assim, Não? comum fora da Covid, já tem casos de pessoas Ah, entendi. que Entendi. falecem sozinhas dentro de casa, porque é muita gente solitária mesmo que mora aqui. E agora com a Covid, acredito que isso vai aumentar um pouco mais. Se aqui já não está, né? Aí só para complementar que a Vanessa falou, esse era o medo aqui, ainda bem que não acabou nada ainda, né? Ela tá falando dos mantimentos para fazer compras. Aqui as compras online estão caóticas, é verdade. Aqui também tá bem complicadinho. Para você comprar as coisas demora também. Na realidade, não acabou momentaneamente, tá? Mas depois tudo foi reposto, assim. Agora, é claro, tem certas coisas que você não está encontrando mais, mas aí eu considero até como artigos de luxo, porque, por exemplo, fiz uma compra num aplicativo só de frutas e legumes. E aí, determinadas frutas, que eles chamam de frutas exóticas, vocês não têm mais. Então, algumas frutas que vêm da Espanha, como melão, e Ah, tá. já está difícil de encontrar. Mamão, que vem do Brasil, você não encontra mais. Mas aí também, assim, é luxo, né? Vamos ser. É. Nesse momento é muito mais complicado, realmente, né? Porque as fronteiras estão fechadas aí também, né? Tem as fronteiras aqui estão fechadas e eu acho que a Espanha está numa situação bem mais crítica do que a França, né? Um pouco mais crítica que a França. Então, acho que, por enquanto, não vai ser complicado esse vir produto para cá, né? E Aham. vai ter um desperdício de alimento muito grande, infelizmente. É, infelizmente. Outro dia eu vi que estão começando a jogar flores fora, porque não tem quem compre flor. Então, os floristas estão jogando as flores fora, ou estão dando, literalmente, fazendo promoção. Isso é só o começo de uma cadeia que ainda vai crescer, eu É, acho. com certeza, com certeza. Que a Wanda falou que na Alemanha, ela falou, ela é da Alemanha, né? Ela falou que aqui na Europa os velhos vivem sozinhos e é normal que eles morram Uhum. mesmo, né? E a É. André falou que tem mamão lá ainda, Rafa, eu vou te mandar. Falou que vai te mandar mamão, porque o mamão deve ser o papai, eu imagino, que é o mamão do Brasil, né? É muito triste tudo isso, com certeza, Wanda. Você falou do governo aí, né? Como é que é? Eles informam diariamente um boletim, o Ministério da Saúde daí informa, eles estão sempre. Porque ontem eu falei com a Wilke, lá da Noruega, e Uhum. ela disse que lá ela está sentindo muita falta de informações mais consistentes. Ela acha que lá eles passam poucas informações com relação ao que está acontecendo de fato no país dela, tá? E eles recebem mais informações de outros países. Nossa, olha como é que está a Espanha, olha como é que está a França, olha como é que está não sei onde. E lá mesmo, de fato, ela não está vendo assim, sabe? E aqui, está muito preocupante, que parece que está pelos dados, né? Como é que aí as informações chegam para vocês?
Olha, eu acho que as informações chegam, tanto é que assim, tudo é muito informado, né? O francês, ele gosta de detalhar bem tudo, eu acho. Sei. Tanto é que, assim, quando o Macron fez o pronunciamento no dia 16, aí ele explicou como que seria o confinamento, quem que poderia sair, quais são os motivos para você poder sair. Daí, 1h pouco da manhã, eu recebi um SMS do governo falando, o presidente fez um pronunciamento, veja as informações. Eu tinha um site do governo que eu poderia entrar para ter as informações. E as prefeituras, assim, as prefeituras, elas são muito presentes, assim, na vida dos cidadãos, assim, eu acho, sabe? Então, cada prefeitura sempre coloca as informações do que está sendo feito. Eu, assim, como eu tô um pouquinho fora de Paris, eu tô mais em Boulogne-Billancourt, como eu te falei, e aí eu tenho uma newsletter que eu recebo, e daí eu entrei para ver o que eles estão fazendo aqui efetivamente. Eles informam não os números de mortos, não isso, mas informam assim o que está sendo feito. Políticas públicas, né, que estão sendo feitas nesse momento, né? Isso aí, por exemplo, agora, as creches estão fechadas, mas elas estão abertas para quem é profissional de saúde, policiais e bombeiros. Então, se você Para não deixar tem os filhos lá. isso, se você não tem com quem deixar os seus filhos, você pode deixar nas creches, inclusive nos finais de semana, né? É parecido com Londres, isso. Londres também tá fazendo isso. Eles deixam aberto só para serviços essenciais, deixarem os filhos, porque não vai deixar onde para trabalhar, né? E não tá podendo deixar com avô e com vó, então, né, você que deixar lá. A outra é pontos de doação de sangue. Você pode fazer o teste do Covid, doar sangue. E tem até um ponto eu achei muito interessante, de doação de leite materno. Eu Legal. achei bem, bem legal. Eu até anotei aqui. E aí, por exemplo, aqui em Billancourt eles fizeram também uma página no Facebook com os pequenos comerciantes, para que as pessoas possam comprar via Facebook, se você não entrar em contato direto com o comerciante, ele fazer entrega, né? Onde você pode comprar jornal, aqui em Billancourt você tem 6 pontos específicos para comprar jornal, se você quiser se manter informado. Eles ainda compram um jornal impresso? É porque assim, tá até um problema sério nesse sentido. Eu estava lendo aqui nos grupos de colegas da nossa profissão, falando que o jornal realmente, o impresso, papel, né? É um momento até mais complicado para o jornal sobreviver em meio ao isolamento social, onde as pessoas estão consumindo as informações online, né? Por sites, enfim. Mas ainda tem esse costume de comprar o jornal impresso? Eu acredito tem pontos, né? Eu sei que assim, eles disponibilizaram 6 pontos onde você pode comprar o jornal. Agora, se as pessoas estão realmente comprando, eu não sei. Eu confesso, eu dei uma parada de ver jornal, televisão. Eu não sou muito fã do jornalismo televisivo da França, não, para ser sincera. A França é assim, ou eles falam só de um assunto, sabe? Eles ficam ali naquele assunto o tempo todo. E eles tendem muito a fazer uma coisa meio dramática, de histórias, de pessoas. E aí eu começava a ver aquilo, eu comecei a ficar mal. Sei como é que é. É tipo um sensacionalismo, uma coisa assim. Não é um sensacionalismo, não é uma coisa. Deixa eu te explicar, por exemplo, eu teve uma reportagem com uma senhora que está numa casa de repouso. Acho que ela devia ter o quê? Uns 88, 89 anos. Ela se sentada da varanda. E ela falando que ela nunca pensava que na vida dela ela passaria por um outro confinamento. E ela sobreviveu à Segunda Guerra. Mas que naquela época, pelo menos, ela estava confinada com os pais. E agora ela estava sozinha num quarto de 15 metros quadrados. E aí você começa a ficar mal vendo isso. É tipo, corta os pulsos, né? Porque realmente. Eu sei que, não que eu queira fugir, triste, né? Maneira de falar, claro. Mas assim, mas é muito triste. E aí o que eu fiz assinatura de um jornal online, um grande jornal daqui da França, que é barato, e um jornal do Brasil. E aí eu acho que o jornal impresso é mais preciso e não tem, assim, eu não vou dizer melodrama, mas assim, você... Porque é muito triste, né? Você já tá confinada, aí você começa a ver histórias. Sim. É porque assim, a situação já é triste. Aí, pelo que você está falando, eles contam a história de maneira ainda mais dramática. Assim, uma senhorinha sozinha, de chorar, né? Da gente ficar arrasada. Então,
de repente, nesse momento, ainda fica mais difícil assimilar as coisas, né? Creio que seja por isso. Né? Porque outra questão que está muito séria aqui são as casas de repouso, né? Tem muito idoso morrendo em casa de repouso, De Covid. de Covid. E aí agora, por exemplo, eles estão proibidos, né? Proibidos, enfim, é horrível falar isso, mas eles estão proibidos de receber visita. É complicado. Eles estão tentando separar idosos positivos em um andar, negativos em um outro andar. Mas aí você imagina o filho, né, um filho com uma mãe, um pai, numa casa de repouso. Você não pode entrar para visitar para saber como é que tá. É complicado, né? Bem complicado, bem complicado. Mas isso das prefeituras informarem a vocês o que está sendo feito, né, o que está ao alcance deles é bem interessante, né? É como se fosse um suporte, né? É. Isso é importante. Desculpa. O que mais? Aí, voltando um pouco para minha cunhada, ela teve, né, o Covid. Acabou pegando. Acabou pegando. Mas ela já tinha falado com a gente, eu vou pegar. Tá tossindo certo. É. Ela falou, é inevitável, não tem como. Eu tô trabalhando de segunda a sábado, de 9 às 8. Você fica o dia inteiro ali em contato. Ela tava sem a máscara apropriada. Como é que tá isso aí, nesse sentido dos profissionais de saúde, por exemplo, a sua cunhada, por exemplo? Existem equipamentos, eles estão conseguindo adquirir esses equipamentos? Porque aqui tem alguns problemas no Brasil como um todo, a gente fala, né? De conseguir os equipamentos, né, de uma forma geral, tanto para os profissionais de saúde quanto os respiradores, né? Foi o grande escândalo que teve, porque quando começou a epidemia, que viram que não tinha a quantidade necessária de máscara, principalmente. E aí todo mundo se perguntando, mas o que aconteceu com o estoque de máscara da França? Pelo que eu entendi, pelo que eu acompanhei, a última gripe que teve, se não me engano, a H1N1, fizeram uma grande compra, não foi usada, e aí acharam que foi um desperdício de dinheiro, e daí diminuíram a verba para compra de máscara, e agora essa reserva que tinha agora não foi suficiente. Meu Deus, que coisa. Por conta de uma experiência passada, né? Que É. coisa. E aí foi um escândalo, uma coisa horrível, só que já estão conseguindo repor. Então agora ela já está conseguindo trabalhar com máscara, com Equipamentos, né? equipamento, mas foi um corre-corre, assim, para conseguir. Agora, os hospitais, até eu vi uma última reportagem agora, tem um grande hospital em Paris, que a médica falando que, ok, os hospitais estão cheios, estão trabalhando, né, ali quase no limite, mas estão conseguindo atender e conseguiram separar uma parte para quem não é Covid, né? Porque o que ela estava explicando, ninguém deixa de infartar, ninguém deixa de ter um apendicite, coronavírus. E as pessoas estão com medo de ir no hospital. Tem gente com medo de ligar e chamar o SAMU. E ela falou, se você estiver achando que você está infartando, você tem que ir para o hospital. Não tem, ué. E aí ela foi para televisão fazendo um apelo, né? Tipo, olha, determinadas situações, infelizmente, você vai ter que ir para o hospital, né? Sim, sim. E foi uma coisa muito que eu achei muito interessante daqui, que eu ficaram bem, pedindo para no primeiro momento para as pessoas não irem direto para as emergências. Porque aqui como é que é? Todo mundo tem que ter o que eles chamam de médecin traitant, que é um médico geral. Você tem o seu médico generalista, né? Um problema, você vai nele. Certo. Se for um problema mais grave, ele te encaminha ou para um especialista ou para um hospital. Uhum. E teve muita informação pedindo, antes de ir na emergência, procure o seu médico. Veja com ele se você tem que ir realmente para um hospital. Aí isso foi um primeiro ponto. Se você não tem um médico generalista, ligue para o 15. O 15 é um número que você liga e você fala com o médico. E aí ele vai para o hospital, o que você pode fazer. E aí agora os médicos começaram a fazer consultas online. Isso é uma coisa que eu vi que começou, até a minha cunhada já começou a fazer. Por exemplo, meu filho, eu teria que levá-lo ao pediatra. Eu liguei, ela falou assim, olha, não tem necessidade, mas se você quiser, a gente faz online.
Não precisa trazer ele aqui na clínica. Então, isso talvez tenha desafogado um pouco as emergências dos hospitais, assim, eu acho. Entendi. Isso ajuda, né? E como é que tem sido? Dá para fazer normal? Eles acatam, né? E é sistema público de saúde, Rafa? É isso? Público de saúde, que, a meu ver, funciona muito bem, mas tem muito francês que reclama, né? É Mas engraçado, porque quando a gente é do Brasil, por exemplo, a Will que estava falando ontem da Noruega, né? Que ela falou que é um sistema de saúde público, mas tem você paga em algum momento, né? Assim, pelo menos no início de um tratamento, se você tiver que fazer um tratamento mais intenso, aí não paga. Só que assim, a gente vendo de longe, a gente acha até muito interessante, não acha ruim. Não sei como é que é para o cidadão daí, né? Assim, como é que funciona e como é que está funcionando, principalmente agora, nesse momento crítico. assim, o francês pode reclamar um pouquinho, né? Não, mas assim, funciona, é claro, não é perfeito, tem seus problemas. E é gratuito quando é um assunto muito sério, ou, por exemplo, quando você está grávida, tudo é gratuito, tudo. Você pode até o oftalmologista que vai ser gratuito. Interessante. Se não, você paga, mas você paga pouco. Mas também tudo depende do médico que você escolhe. Que aí tem aquele plafond, né? Que é como é que eu vou dizer? Um teto. Então, até um determinado teto, o governo paga. Se o médico passou muito desse teto, o governo vai pagar só até. E é você que escolheu o médico. Entendeu? Mais ou menos assim. Grosso Uhum. modo. Mas é interessante, né? Assim, pra gente aqui, pelo menos, ouvindo, a gente acha interessante, né? Pelo que a gente tem aqui, você sabe. Mas assim, se você. Aí por que eles pedem para não acumular as emergências? Porque nos hospitais você não paga realmente nada. Se você vai para uma emergência, você não paga, você paga zero. Então tem muita gente que às vezes prefere ir para o hospital para emergência para não ter que pagar nem o mínimo. Só que Uhum. no momento, o pior lugar para ir é a emergência, senão você pode pegar a doença, né? Exatamente. Você fica exposto ali, né? Isso. Você fica exposto. Aqui, só para complementar, a Paulinha entrou. Paulinha também estudou com a gente. Seu pai, imagino, está linda, minha filha, que fofo. Ah, Né? Agora, aqui tem uma pergunta que chegou aqui na caixinha, Rafa, eu vou abrir aqui. hum, Peraí, deixa eu abrir aqui que chegou uma. A Carlinha perguntando, ó. A hum. saúde da França está contemplando os refugiados imigrantes ou só os franceses? Como é que está essa situação aí, Rafa? Ah, ixi, que pergunta. Não, deixa eu te falar, por exemplo, eu acredito que sim, tá? Vamos dizer aí os imigrantes que... Não, deixa eu reformular a questão. Existem centros aqui na França que acolhem imigrantes, tá? Imigrantes que estão ainda em situações ou de legalização ou que entraram por N motivos, ok? Eles estão nesses centros. Esses imigrantes que estão nesses centros, eles estão sendo monitorados e quem está doente, eu sei que é atendido, ok? Agora, o imigrante que está ilegal, eu acredito que ele seja atendido sim, porque na realidade o sistema de saúde francês, ele, por princípio, ele não pode negar ninguém, até onde eu sei. Agora, eu não sei muito bem como funciona, porque quando você chega no hospital, você tem que dar o que eles chamam um cartãozinho, que é uma carta vital. Uhum. Mas, assim, pelo que eu acredito, assim, se chegar alguém e morrer porque não foi atendido, eu acho que vai ser um escândalo. Eu acho que isso na França não acontece, não. Não tem isso, né? É. Só para complementar aqui, o Alex falou, não é só máscara, é EPI, né? Tá aqui falando que é o equipamento de proteção individual, certo, Alex? Eu falei, tem aquele hobbyzinho, tem luva, tem Isso. coisas, tem tudo. Todo um kit. Inclusive, quando eu conversei com a Thalita, a enfermeira lá de Bergamo, ela falou que lá, ela como enfermeira, ela usa aquele equipamento todo, uma máscara, aquele troço, uma outra máscara, imagino. Aí tem luvas, tem toda aquela roupa. Ela trabalha o dia inteiro com aquilo. Quando acaba, ela tem que tirar aquilo tudo, jogar no lixo mesmo. E no outro dia ela vai usar um outro equipamento. É assim que funciona para o profissional de saúde, né? Que trabalha diretamente com a situação. Aqui a Wanda falou que toda a Europa, eu acho que tiveram muitos problemas nas máscaras, em tudo quanto é lugar. Falou para fazer com alguém da Suécia. Eu vou fazer assim com a Bianca em breve. A Vanessinha falou: meu plano está com consulta online também, mas tive que sair para consulta de rotina com a minha bebê.
E a Lu falou também, não conhecia, aqui em Inglaterra também é diferente. Enfim, as pessoas podem a gente mandar pergunta também, se quiser. Viseira, isso, é viseira, Lu, isso mesmo. Essa minha consulta com o meu filho era de rotina, porque aqui até 1 ano de idade você tem que levar o bebê todo mês no médico, né? Ah, igual aqui no Brasil. No Brasil também. Todo É. mês, até completar 1 ano, tem que levar no pediatra. E aí esse mês eu não levei, não precisa. A gente conversou e eu até tirei as medidas para tirei de tamanho, de cabeça. É. E agora, uma outra coisa que eles estão fazendo também, eu não sei se em todos os hospitais, mas acho que na maioria, os partos, isso aí é uma coisa um pouco triste. Os partos agora, as mães estão, os partos não estão deixando mais ter algum companheiro. Você está fazendo parto sozinha. Tem que Então, evitar entrar, né? então você não pode mais levar o seu companheiro, a sua companheira, enfim, né? E também a mãe não recebe mais visita. Então você fica ali no hospital, na maternidade, eles estão tentando separar o máximo possível o Covid de maternidade. Então, por isso que muitas mães estão tendo seus bebês sozinhas, sem poder receber visita. Isso eu acho muito duro, né? Muito duro, é muito duro. Muitas coisas estão tendo que se adaptar, né? Uhum. Quase tudo na nossa vida está tendo que se adaptar, inclusive esse momento, né, do nascimento do filho. Provavelmente deve ser assim, por medida de segurança, mas realmente é bem complicado, né? Muito triste mesmo. A gente que está acostumado ali, né, que quer ver o bebê junto com o pai, junto com os avós, infelizmente, quem tá nascendo nesse período está passando por isso, né? Eu fico vendo, porque eu me lembro que quando eu estava no meu pré-natal, eu digo mais na minha situação de imigrante, né? Assim, eu via mulheres que às vezes falavam francês e quem falava era o marido, e aí você está numa situação. Eu mesmo no meu parto, eu teve um momento que eu falei português, francês já nem passava na minha cabeça. E você está ali sozinha, já primeiro que você fica com medo de pegar Covid do seu bebê, pegar Covid, e aí você está ali sozinha, então é muita coisa ao mesmo É tempo. muita coisa. É muita coisa para lidar, ainda mais da mãe, né? Enfim. Agora, eu vi tem uma informação aqui que fiquei curiosa, não sei se você chegou a pegar aí, né? Aqui do uso da cloroquina, né? Porque é uma polêmica isso, né? Aqui no nosso país, o presidente acredita que usar cloroquina é uma forma de curar as pessoas. Esse é um assunto muito delicado e assim, eu vi que na França parece que teve uma experiência aí que usou-se a cloroquina e o resultado não foi positivo, né? É até perigoso usar esse tipo de medicamento. Você sabe de alguma coisa do que aconteceu por aí? Na realidade, quem saiu com essa polêmica foi um médico francês de Marseille, ele se chama Didier Waoux, não sei muito bem falar o sobrenome dele. Certo. E foi ele que começou a usar e gerou toda uma polêmica. E assim, a França, pelo que eu vejo, não está apoiando ele, não. Tá? Assim, É uma coisa que partiu dele. Ele é um infectologista respeitado em Marseille, lá no hospital e tudo mais. Mas está todo mundo com o pé atrás, pelo que eu vi. A minha cunhada, por exemplo, ela não recomenda, não. Porque tem muitos efeitos colaterais, é um remédio muito perigoso de ser administrado. Então, assim, pelo que eu estou vendo aqui, a comunidade médica não está endossando. Até... Aqui no Ministério da Saúde também não. O ministro recentemente falou que não, que ele meio que deixou por conta dos médicos, mas assim, que ele não tem o apoio, não tem o aval do Ministério da Saúde. O uso também dessa cloroquina, né? É um nome vulgar, eu acho, não sei se é assim que fala, mas acho que é por aí, né? Tem um nome, hidroxicloroquina, uma coisa assim, né? Cloroquina. Os nomes são os mesmos, só em português é A, em francês é E. Então é cloroquina. Ah, tá. Certo. Mas eu sei que essa semana, acho que foi na quinta-feira, o Macron fez uma visita até esse hospital onde trabalha esse médico, mas foi uma visita assim, ele não informou a imprensa, foi meio que de surpresa. Eu acho, Rafaela, que ele fez essa visita justamente para conversar com quem criou a polêmica e saber, olha, e aí, o que é isso? Por quê? Vamos conversar, porque o mundo tá de olho nisso, né? E eu acho que se isso desse certo, se fosse realmente o remédio milagroso, é óbvio que a França ia dizer, olha, descobrimos aqui a solução para o problema.
Exatamente. As pessoas Não já estariam sendo curadas, não teriam tantas mortes como estão tendo. é. Então, assim, não é a solução ainda. Infelizmente, a solução Infelizmente. for, sabe? Tá todo mundo correndo o tempo, tá o mundo inteiro tentando encontrar a solução. Mas eu acho que um remédio que tem tantos efeitos colaterais, ele realmente ele precisa ter cuidado e responsabilidade ao falar de um remédio como esse, sabe? Exatamente, porque as Não é pessoas não são meio qualquer um que pode. noção, né? É, eu acho que não é qualquer um que pode falar de um medicamento ou de um composto químico, né? Exatamente, exatamente. A gente não sabe também como é que esse pesquisador falou, provavelmente devia estar pesquisando ainda, e aí pronto. Aí, eu confesso que eu não sei direito como é que foi essa polêmica foi gerada, de repente ele sugeriu que esse remédio associado a outros pode curar, e, enfim, algumas pesquisas, e aí já tem gente já Achando que é assim. levantando que é a cura, né? Agora que a Vanessa falou que aqui estão proibindo visitas também de bebês, né? Só pode um acompanhante, não pode mudar de acompanhante. Aqui também está tendo esse cuidado por conta da Covid. A Tatiana já falou que aqui vários tratamentos sérios também estão sendo repensados. Um amigo está fazendo tratamento de câncer, teve um dos procedimentos adiado, porque o hospital estava muito cheio. De onde você fala, Tati? Eu não sei de onde a Tatiana está falando. E a Lu Monteiro falou, muita medicação é usada para outras doenças como lúpus, malária. Como ficam as pessoas que precisam dessa medicação e nem está confirmado o combate ao coronavírus. Tenso, aqui no Brasil começaram a comprar esse medicamento, imagina. Começou a sumir das farmácias. Deixa eu ver aqui uma perguntinha que chegou pra gente, Rafaela. Uhum. Porque até onde eu sei, ele dá um efeito colateral no coração grave, né? Exatamente, exatamente. Isso é preocupante, né? Não é qualquer um que pode usar. A Vanessa fala, como está a repercussão da conduta do presidente do Brasil aí? Está sendo falado? Uma pergunta interessante. Como é que está chegando para vocês aí a fala do nosso presidente? De uma maneira péssima, né? Imagino. É porque a gente que está aqui, é como eu te falei, no início a gente também tinha essa noção, a China está longe, não vai chegar aqui. E chegou. Então, a gente que está aqui no olho do furacão, a gente sabe que é necessário ficar em casa, a gente sabe que é necessário o confinamento, a gente precisa acreditar na comunidade científica, acreditar em fiáveis. Isso até eu acho muito bacana o que você está fazendo, porque no momento em que o jornalismo está sofrendo, né, sendo desacreditado por tanta gente, é o jornalista que está passando boa parte das informações para a sociedade. São os jornais que estão fazendo um trabalho de informar, de, de debater e de confrontar informações. Então, isso é muito bacana. Exatamente. Então, tá todo mundo assustado aqui. Eu fico muito preocupada pelo meu pai, pela minha mãe. Eu ligo para minha mãe quase todo dia dizendo, não sai de casa, não sai de casa. E ela, mas eu tenho que sair. Eu falo, não, mas você não está entendendo. Não tem que sair. Não saia, não vá. Não. E Imagina a preocupação sua daí, né? Muitas amigas minhas que estão fora também se preocupam muito com os pais que estão aqui, né? pais, amigos, pais de amigos, avós. E eu acho que eu não sei o que passa nessa cabeça das pessoas que ainda estão passeando na praia. Ou, né? Assim, o momento é de calma, claro. Essa coisa de ir no supermercado, sair, levar no supermercado inteiro para estocar em casa, também não acho que é por aí. Mas realmente você tem que pensar que é o mundo inteiro que está passando por isso. A crise econômica vai chegar para todo mundo. Eu sei que as pessoas ficam, mas se eu não abrir o meu estabelecimento, eu vou à falência, eu vou passar fome. Mas e aí? E se você pega coronavírus, você passa ou para sua mãe, para o avô, ou para o seu vizinho, né? E aí, assim, eu vi uma fala de um italiano, porque a Itália, né, foi o primeiro país a entrar numa subida assim de morte. E ele falou assim: a Itália já passou por guerras, por desastres ecológicos e a gente se reconstruiu. Um país, uma economia se reconstrói. Vidas não. Vidas não, é verdade. É Então, verdade. você tem que pensar que o mundo vai entrar numa crise, mas a gente pode sair dessa crise depois. Mas agora, a gente tem que enfrentar o inimigo, né? Que é o termo que o Macron usou, entrar na guerra contra o Covid. Eu acho que esse é o principal. E eu É acho que uma o Brasil é frente, porque
foi vindo, foi vindo, foi vindo. Acho que vocês entraram numa quarentena, uma auto-quarentena, não é? Foi bem complicado aqui, porque, na verdade, o governo não estimulou as pessoas a fazerem isolamento social, o governo federal. Quem estimulou foram os governadores. Aqui no estado do Rio, por exemplo, o Witzel, que entendeu que o momento era de ficar isolado e fez a campanha para que as pessoas fizessem isolamento social, fechar comércio, assim como o prefeito aqui da minha cidade, que fechou comércio, fechou praia, fechou parque público, escola, Uhum. tudo, tudo. E assim, é até uma questão que eu ia até te perguntar, só vou complementar aqui com o que a Tatiana falou da cloroquina, porque ela mora em São Paulo e falou que a cloroquina é perigosa para quem tem problemas cardíacos, como a Rafaela já tinha até falado, hipertensão e doenças autoimunes, exatamente os grupos de risco para a Covid. Sim. Enfim, e aí a Tati está falando aqui também, estamos muito perto da Espanha e Itália, a Tati mora em Portugal, né? E isso ajuda na conscientização e percepção do tamanho do problema, exatamente. Lá em Portugal eles também estão É. tomando essas medidas, inclusive vão estender o isolamento. Aqui em Niterói a gente vai estender o isolamento até o dia 22 de abril, por exemplo, Uhum. porque aqui os casos estão aumentando e a ideia é justamente que não aumente, então que a gente fique isolado. A gente sabe que também a contabilidade desses números de casos e mortes, eu acho que não são muito exatas, porque deve ser difícil contabilizar. Deve ter muita gente em casa com sintomas e não consegue fazer o teste. Como é que tá aí? Eu quero saber como é que tá o teste aí, a testagem. Se eles estão conseguindo fazer teste nas pessoas, de uma forma geral, assim, ou só nos muito graves. E também que você fale, Rafa, da situação aí da desigualdade social. Como é que é aí? Porque aqui é uma questão muito séria para se fazer o isolamento social em pessoas que têm dificuldade de ficar em casa ou moram em aglomerados, ou precisam comer, precisam sair para trabalhar, aqueles empregos informais. Fala um pouco disso, por favor. Bom, em relação aos testes, até onde eu sei, todo mundo que vai no hospital está conseguindo ser testado, né? Agora, Independente do estado, se for grave ou leve. tá conseguindo ser testado nos hospitais. Certo. Agora, eu devia ter falado com a minha cunhada. Eu acho que nas maisons de santé, que são essas clínicas, as maisons de santé são clínicas que ficam um pouco em volta dos hospitais para desafogar os hospitais. É onde Sei. tem médicos gerais para desafogar um pouco. Eu acho que nas maisons de santé está tendo teste também. E, por exemplo, nesse local que eu te falei de doação de sangue, você faz a doação de sangue, você é testado. Então, eu acho que eles estão tentando abranger o maior número possível de pessoas. E é claro, se muitos bombeiros estão indo pegar as pessoas. Então, se o bombeiro vai até a sua casa, porque você, né, precisou de uma emergência, aí você é testado. Eles estão correndo contra o tempo para testar o maior número de idosos nas casas de repouso, justamente para tentar separar idoso positivo do negativo. Isso é mais ou menos até onde eu sei. Agora, em relação assim, vou só dizer quem pode sair, né? Quem pode sair é quem trabalha em empresas que não têm teletrabalho, né? Serviços não essenciais estão fechados. Você pode sair para levar o seu cachorro para, enfim, para fazer as necessidades. Pode sair para fazer compras de farmácia e supermercado. E antes você podia sair para fazer um exercício físico ao ar livre, no máximo com mais uma pessoa. Só que aí em Paris estava um pouco abusado, assim, as pessoas estavam abusando um pouco. E aí eles interditaram agora, você só pode fazer de 7 da noite. Não, entre 7 da manhã e 7 da noite você não pode mais fazer isso na rua. E aí, assim, Paris é meio que a referência. Então, se acontece uma coisa em Paris, os outros prefeitos acabam fazendo também a reboque, entendeu? Certo. Então, Uma referência, né? vira uma referência. A única coisa que eu sei que em outras cidades, alguns prefeitos não adotou foi toque de recolher. A partir entre 9 e 7 da manhã. Um toque de recolher em algumas cidades isso foi feito. E aí, se você estivesse na rua, você ia preso, entendeu? É mesmo. Só que aqui na França, o que eles têm? Você tem um documento que você tem que preencher, que eles chamam de atestation d'honneur, né? Atestação de honra. Que aí você coloca seu nome, seu endereço, a hora que você saiu e o motivo de que você está saindo. E aí, se um policial te parar, você mostra essa atestação. E se você não tiver essa atestação,
tem que pagar uma multa. Se não me engano, a multa é de 130 euros. E se E você que for. vale quanto em real? O real tá 5, tá para 5, acho que é uns 500, quase 600 reais ou mais, né? Tá. E se você for pego de novo, você passa, acho que passa para 1.000 euros, alguma coisa assim. Aí, Nossa, então quer dizer que as medidas estão rígidas aí mesmo, então, né? Assim, nesse sentido de vamos ficar em casa. Agora, como é que fica para a situação e voltando a das essa. pessoas? Isso. Ah, tá. Desigualdade social. Bem, aqui tem muito morador de rua, né? Mas tem muitas associações. A França é muito bacana isso. Aqui tem muitas associações, muitos voluntários que trabalham para ajudar as pessoas que estão em situação de rua. Tem alguns centros em que essas pessoas podem ir ou só para comer ou só para dormir. Isso ainda está funcionando, tá? Mas assim, existe sim, desigualdade social. É isso que eu te digo. Na televisão, várias matérias de pessoas que moram 5 pessoas num apartamento de 18 metros quadrados, sabe? Isso existe. A única diferença que eu acho é que você não tem casas, ou no caso que não tenha que tem esgoto a céu aberto, ou que a Saneamento pessoa. básico, né? Aí eu acho que não tem. Mas existem sim, é conhecido, prédios que com aglomeração de imigrantes que moram, não sei, 5, 6 pessoas em apartamentos que são minúsculos. Isso acontece. Aham. Agora, uma medida que o governo fez, eu vou tentar explicar mais ou menos como que funciona, né? Para as empresas assim não quebrarem, eles adotaram um sistema que eles chamam de chômage partial, que é desemprego parcial, que é um dispositivo no qual a empresa deixa de pagar alguns impostos para o governo, mas ela ainda assim paga o funcionário, e o funcionário também, por sua vez, paga menos impostos, enfim, e é o governo mais ou menos que banca essa parte dos impostos que não foram pagos. A grosso modo é isso, eu não entendo muito bem, não, tá? Uhum. É para amenizar o impacto econômico dessa É, situação, né? Ajudar essas empresas, inclusive os funcionários. é. E a, Interessante. e a União Europeia também parece que liberou, não sei, 500 bilhões, alguma coisa assim, para justamente injetar dinheiro nas economias dos países mais afetados, né? Entendi. Isso aí, isso chegou para a gente também, né, essa informação. A Tati de São Paulo falou que estamos em quarentena oficial há várias semanas, importante. São Paulo é o estado que tem maior número de casos, né, infelizmente. A Andréia falou, Flávia, aqui em Berlim está liberado passear em parques, pegar sol, só não pode ter aglomeração de pessoas. Mais do que 2 pessoas que não moram na mesma casa é proibido. Berlim Uhum. também tá tomando medidas rígidas aí, né? Inclusive, amanhã eu vou falar com o Adriel lá da Alemanha, mas ele mora em outra cidade, não me lembro agora o nome, para contar pra gente como é que tá a situação. E a Lu falou, o governo do UK pede para só pedir ajuda se tiver falta de ar e febre. Se for ligeiro para ficar em casa, é só ligar na linha específica. Foi a informação que a Mari de Londres deu pra gente aqui também, né? Sobre isso. E É. a Flavinha, já estou PhD em Covid. Que bom. Legal. A gente tem que saber mesmo. Eu acho que abrir esse canal, Rafa, que você está falando, ajuda a gente a entender como é que está a situação daí, vocês também saberem daqui, porque, por exemplo, eu sempre gosto de falar, porque aqui na minha cidade eu tenho visto uma preocupação grande do poder público, sabe? É importante isso, a gente se sentir mais seguro, né? Só me preocupa muito mesmo as pessoas que não têm muitas condições, que não têm muitas oportunidades, que precisam, que tem gente com dificuldade de comer, né? Porque não está trabalhando diariamente. Isso é preocupante, sabe? Isso sim é preocupante. É aí que o poder público tem que fazer alguma coisa, né, por essas pessoas, sabe? A gente consegue trabalhar de casa, né? Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Claro. Então, poder saber como é que tá aí. Agora, aqui, eu queria saber o que que você acha, você vendo o Brasil daí de Paris, né? Até pra gente Uhum. começar a finalizar. O que que você acha, Rafa? Como é que você acha que está sendo tocado? Como é que está sendo conduzida a situação dessa pandemia aqui no Brasil? Você que já morou aqui, agora mora aí, mas como é que você está vendo daí a situação da gente aqui? Olha, vendo de fora e vendo pouco, né, acompanhando pelo jornal, eu acho que tá uma bagunça. Tá uma bagunça e não tá tendo união, né? Você tem os prefeitos, os governadores, o presidente, ninguém tá falando o mesmo discurso.
né? Aqui o que eu vejo é que vai estar todo mundo falando o mesmo discurso. Você tem o presidente ali dizendo para a nação quais são as medidas que o governo, não vou dizer federal, porque não é uma federação, mas assim, o presidente dizendo quais são as medidas que o governo está assumindo, e ali os prefeitos também